Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas para também verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na segunda-feira santa, nos preparando para o Tríduo Pascal e, por fim, celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, que está em João 12, de 1 a 11, já começa falando que 6 dias antes da Páscoa, a Páscoa dos judeus, que depois vai se tornar também a Páscoa nossa, a Páscoa dos cristãos. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro. Lembremos que no capítulo anterior, nós temos aquele momento lindo da ressurreição de Lázaro. Imaginem só, meus irmãos, 4 dias ele no sepulcro e de repente Jesus o ressuscita. Lázaro, saia daí. E Lázaro vem, ressuscitado. Só que esta ressurreição de Lázaro ainda não é a ressurreição para a vida eterna. A ressurreição para a vida eterna vai acontecer com a morte de Jesus na cruz. Então Jesus nos ressuscita para a vida eterna. Tanto que Lázaro, ele morre depois. Quando nós ressuscitamos para a vida eterna, nós morremos e nós não voltamos mais para esse mundo. Então eles estavam comemorando essa festa em comemoração, ou melhor, eles estavam celebrando essa festa, relembrando em agradecimento a Jesus pela ressurreição de Lázaro. Só que aqui, meus irmãos, como nós entramos nesta Semana Santa, a igreja começa a destacar a pessoa do traidor, Judas Iscariotes, que foi chamado por Jesus para se tornar apóstolo. Mas na medida em que as coisas foram
acontecendo. Infelizmente, Judas foi mudando o seu coração, até chegar ao ponto de ele decidir entregar Jesus para o Sinédrio. Mas é interessante que todas as vezes que os evangelistas eles vão se referir a Judas, ele sempre fala o traidor. Mas aqui tem um detalhe importante que João traz para nós. Você viu esta situação em que Maria levou esse perfume de nardo muito caro. Judas era o responsável ali pelo dinheiro que eles recebiam. E quando Judas vê Maria ungindo os pés de Jesus com aquele perfume que foi exalando e tomou conta ali de toda a casa, Judas fala o seguinte: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Aparentemente, uma preocupação importante, um apóstolo que está preocupado com a pobreza, um apóstolo que está preocupado com as pessoas que estariam passando fome. Realmente poderia se pegar aquele perfume, vendê-lo e dar para os pobres. Até aí, tudo bem. Mas João, o evangelista e também apóstolo, já imediatamente ele diz: Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Preocupação de Judas, segundo São João, é que ele era um ladrão. Imagina, meus irmãos, aquele dinheiro que era dado para as necessidades dos apóstolos. Por exemplo, lá no capítulo 8º, no capítulo 8º do Evangelho de São Lucas, lá fala que algumas mulheres, dentre elas Maria Madalena, seguiam Jesus. E elas ajudavam, contribuíam com dinheiro para as necessidades dos apóstolos. Então imagina que aquele dinheiro que era colocado na bolsa comum, no caixa comum, e Judas era responsável, Judas roubava. Um apóstolo ladrão. Um apóstolo ladrão. Dá para entender isso, meus irmãos? Uma pessoa que andava com nosso Senhor Jesus Cristo, que viu os milagres que Jesus havia feito. Uma pessoa que também expulsou demônios em nome de Jesus, curou pessoas, pregou o evangelho lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 10 e Mateus, capítulo 10. Nós vemos o envio dos apóstolos. Eles voltam na maior alegria por terem feito obras maravilhosas por meio de nosso Senhor. Ele era um ladrão. Entendeu? Ele não somente foi o traidor, mas ele era um ladrão.
Então, meus irmãos, é preciso entender uma coisa. Não basta seguir Jesus. É preciso perceber também como se está seguindo Jesus. Na santidade ou no pecado? Lutando para ser santo ou entregue ao pecado? Usando o nome de Jesus para o proveito próprio ou usando o nome de Jesus para santificar as pessoas e se santificar? Judas era um ladrão, um apóstolo. Aí eu me pergunto, e eu, Padre José Augusto? Eu sou um sacerdote. E será que eu estou seguindo Jesus na santidade? Ou eu estou me aproveitando de Jesus e lá no fundo eu estou seguindo Jesus também no pecado? E quando eu falo aqui, meus irmãos, no pecado, eu estou falando pecado mortal. Porque eu sei muito bem que na minha vida os pecados veniais, eles me acompanham, infelizmente, e eu tenho lutado contra eles. De 15 em 15 dias, eu busco um sacerdote para me confessar. Por sinal, já está chegando a hora de me confessar. Mas eu não posso seguir nosso Senhor Jesus Cristo com pecado mortal. Agora eu te pergunto, e você? Você está seguindo Jesus? Você se diz ser católico, mas lá no fundo você tem caído em pecado mortal e não tem saído desse pecado? Você roubou alguma coisa de alguém e não devolveu? Mesmo que seja lá no passado que você tenha feito isso, você devolveu, você se confessou, o que você fez? Você está seguindo Jesus, mas você está vivendo no adultério. Você está seguindo Jesus, mas está convivendo com uma outra pessoa do mesmo sexo? Você está seguindo Jesus e diz que é um seguidor de nosso Senhor, mas você não tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem seguido Jesus, mas tem usado o nome de Jesus em vão, com brincadeiras, com piadas com o nome de sacerdote, piadas com o nome dos santos. Você tem feito isso? Você tem seguido Jesus, mas o relacionamento com os seus pais não está bom? Você tem brigado e faltado com respeito com os seus pais? Você tem seguido Jesus, mas você está no pecado contra a castidade, caído em pecados contra a pureza, sozinho ou com outra pessoa, ou assistindo filmes impuros, pornografia, e você não tem saído disso, e você diz que é seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem seguido Jesus e tem desejado a mulher do próximo ou o homem da próxima, com conversinhas maliciosas, mandando recadinho. Você está entendendo? Você tem cobiçado, se entristecido com os benefícios que as outras pessoas têm
E você está ali cobiçando, e querendo, mas não se esforça para trabalhar, para com o dinheiro do seu suor poder comprar as coisas. Não tem problema você ver um carro de uma pessoa e desejar ter um carro daquele. O problema é você querer e se entristecer com aquela pessoa só porque ela tem um carro. E você querer e você fica com raiva porque aquela pessoa tem. Ou você tem seguido Jesus numa vida santa, aonde esses pecados não fazem mais parte da tua vida. Interessante, meus irmãos, essa é a meditação para nós nessa segunda-feira da Semana Santa, essa segunda-feira santa. Judas estava com Jesus, mas era um ladrão. Meu Deus do céu! Era um ladrão. Ele roubava do caixa comum da comunidade dos apóstolos onde Jesus estava. Você tem seguido Jesus na santidade? É preciso parar no dia de hoje, nessa segunda-feira santa, nos preparando aí para a sexta-feira santa, onde Jesus vai padecer, vai morrer por cada um de nós. E você deve se perguntar: tua vida é uma vida santa? Ou você é um escravo do pecado, como nós vimos nesses dias na liturgia da Santa Missa? Quando Jesus disse que aquele que não sai do pecado é um escravo do pecado. Judas se tornou escravo do pecado do roubo. Ele roubava. Às vezes pode ser que você, graças a Deus, você tenha uma vida financeiramente muito boa, você tem uma empresa e você tem ganhado muito, você está prosperando. Mas a pergunta é, essa prosperidade, ela está vindo da corrupção, do roubo? Essa prosperidade tem acontecido assim, onde você escraviza os seus funcionários, você não paga bem aos seus funcionários. Esse dia uma pessoa estava me dizendo que ele estava num trabalho aonde o patrão dele obrigava ele a vender os produtos além do preço. Então a pessoa tem que largar um emprego desse, porque ela ficar vendendo além dos preços, ou melhor, além do valor, isso é roubo. Imagina que esse homem está lucrando, roubando. Então imagina uma pessoa dessa, ela observar que aquele carro que ela tem é fruto do roubo, os bens que ele tem, que essa pessoa tem na casa dela, o sofá, a mesa, tudo que ele tem é proveniente do roubo. Mas essa pessoa se considera muito católica, vai na igreja, até comunga. Não pode comungar quem rouba. Só pode comungar depois que se confessar. E depois da confissão, o propósito de não fazer mais isso. Obrigando a pessoa que trabalha com ela, o funcionário, a roubar, porque se a pessoa não rouba, ou seja, se ela não cobra acima dos preços, a pessoa pode até ser mandada embora.
E a pessoa veio me perguntar se isso era pecado. Eu disse para ela, se eu mandar você matar alguém, você vem perguntar para mim, aí você vai lá e mata, aí você vem perguntar para mim se é pecado? Ela compreendeu logo que ela estava pecando também e que ela precisa largar esse emprego e procurar um outro emprego, porque também aquela pessoa está recebendo um salário em função de uma pessoa que está cobrando acima dos preços. Você está entendendo como é que é a coisa? Essa pessoa deveria chamar o patrão e conversar com o patrão. Mas aqui é um caso específico de uma situação que a pessoa veio me perguntar. E eu disse para ela, olha, se você está vendendo acima dos preços, isso é roubo. Agora, se a pessoa vende abaixo do preço, abaixo do custo, isso é caridade. Mas o certo é vender como é o preço que é colocado para todo mundo. Isso tudo para se entender o roubo. Há várias formas de se roubar. E Judas era um ladrão. Se perguntassem para você, o que as pessoas iriam dizer para você? Que você é uma pessoa honesta ou uma pessoa corrupta? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que o Senhor te liberte de todo pecado mortal, de todo roubo.